Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Juris 360 Lab. Vamos mergulhar em julgados recentes do STF e direto do informativo 1099. Agradecemos a companhia e, bom, neste primeiro bloco, a gente vai desvendar os pontos-chave de algumas decisões importantes. Certo? Hoje o nosso foco são 3 ações diretas de inconstitucionalidade. As ADs, né? Com temas bem variados, olha só. Primeiro, vamos para o Paraná discutir umas regras para concurso de remoção em cartórios. Depois, a gente olha para o Amapá, para a questão dos direitos de pessoas com deficiência na educação. E para fechar, Piauí, uma lei sobre etiquetas em braille para a indústria têxtil. Vamos começar então pela ADI 3748 lá do Paraná. Essa aqui merece uma atenção especial, né? A briga era em torno da Lei Estadual 14.594 de 2004. E a dúvida era: quem é que pode participar do concurso de remoção para ser titular de cartório extrajudicial? Tinha uma discussão sobre isso, certo? Exatamente. O STF precisou definir o alcance dessa participação. E a decisão que saiu, ela está bem alinhada com a Constituição, sabe? Artigo 236, parágrafo 3º e o 37, inciso 2º. Ficou definido que só pode participar do concurso de remoção quem já é delegatário de serviço notarial e de registro. Ou seja, quem entrou na atividade por concurso público mesmo de provas e títulos. E o que exatamente é ser delegatário nesse contexto? E como fica, por exemplo, o caso das serventias mistas, que acumulam funções? Olha, delegatário é quem recebeu a delegação do Estado para exercer a função depois de passar num concurso específico, né? O STF reforçou que essa exigência constitucional é para garantir capacidade técnica e isonomia. E quanto às mistas, o critério se manteve. O titular só participa da remoção para uma vaga notarial ou de registro se ele mesmo for concursado nessa área. Isso acabou excluindo, por exemplo, titulares de ofício de distribuidor. Porque, segundo a lei lá do Paraná, essa atividade específica não é considerada notarial de registro, mesmo que eles distribuam atos extrajudiciais. Entendi. Faz sentido, né? Reforça que a remoção é uma coisa interna da carreira específica. Mas além de definir quem participa, a lei paranaense também tinha critérios de pontuação por títulos para classificar na remoção. Como o STF viu isso? Pois é, esse foi outro ponto importante. O tribunal validou os critérios de pontuação que estão lá nos artigos 9º e 11 da lei. Basicamente, eles valorizam o desempenho do candidato, a experiência que ele já tem na função, antiguidade, tempo de carreira, e o argumento principal foi que, como é um concurso de remoção, é uma disputa entre gente que já está na carreira, né? Que já exerce funções parecidas. Então é razoável usar critérios que meçam a trajetória e o mérito dentro da atividade. O STF fez uma diferença importante em relação ao concurso de ingresso. Ah, claro. No ingresso, avaliar títulos assim poderia criar barreiras para quem está chegando de fora, né? Exato, mas na remoção entre pares que já passaram pelo concurso inicial, valorizar a experiência interna não fere a isonomia, segundo o STF. Compreendido. Então, na prática, a decisão meio que delimita a remoção como um processo interno para os delegatários concursados e valida esses critérios de avaliação mais focados na experiência na carreira. Parece bem coerente. Bom, mudando de estado e de assunto agora. Vamos para o Amapá, ADI 7028. Lá tinha uma lei estadual, a 2151 de 2017, que queria garantir prioridade de vaga para alunos com deficiência na escola pública mais próxima. Uma intenção ótima, claro, mas parece que a definição de pessoa com deficiência que a lei usou deu problema, né? Por quê? Deu problema porque a lei do Amapá usou uma definição assim mais apertada, mais restrita do que as normas superiores. Ela limitava os tipos de deficiência e não batia com a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que tem força de Constituição aqui no Brasil, nem com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a nossa lei federal, a 13.146. E aí o STF fez o quê? Então, o STF declarou inconstitucionais esses trechos que restringiam e também derrubou a parte da lei que dispensava a tal avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional. Essa avaliação é super importante, está na lei federal, considera vários fatores e, um ponto crucial, caiu também o artigo que dizia que escolas sem adaptação prévia não precisavam se preocupar com a inclusão.
Nossa, que forte isso. Sim, a mensagem do STF foi bem clara. O Estado pode legislar sobre educação, sobre proteção de PCDs, claro, mas não pode contra direitos que já estão garantidos em nível federal e internacional. O dever de incluir, de se adaptar, é da escola. Isso mostra bem a força dessas normas de direitos humanos, né? Limitando a ação do Estado quando ela pode significar um passo atrás na proteção. A tentativa local acabou fragilizando um direito. Bom, nossa última parada de hoje é no Piauí, ADI 6.989. O caso é sobre a Lei Estadual 7.465 de 2021. Ela obrigava as empresas têxteis a colocar etiquetas em braille nas roupas, uma medida que parece super direta para a inclusão de pessoas com deficiência visual. O STF concordou com a ideia. Concordou com a finalidade, sim. O tribunal achou que a lei promovia dignidade e inclusão e que isso está dentro da competência concorrente do Estado para legislar sobre produção, consumo, proteção de PCDs, lá do artigo 24 da Constituição. Nesse sentido, não viram ofensa à livre iniciativa. Mas teve um porém, né? Teve. O ajuste foi no alcance da lei. Aí entrou a questão da divisão de competências entre União e Estados. O STF entendeu que obrigar todas as empresas que vendem o Piauí, mesmo as de fora, a usar a etiqueta invadiria a competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual. O artigo 22, inciso 8. Isso, porque afetaria empresas de outros estados, criando uma regra local para um comércio que é nacional. Então, para harmonizar, a decisão foi: a obrigação da etiqueta em braille vale só para as indústrias têxteis sediadas no Piauí. Entendi a lógica. Quer dizer, a empresa de fora, que só vende lá, não precisa seguir essa regra específica da lei piauiense. Exatamente. A intenção de inclusão foi mantida, mas a aplicação ficou restrita territorialmente para não atrapalhar o comércio interestadual, que é assunto da União. É uma solução que tenta equilibrar as coisas, né? A autonomia do Estado e a necessidade de regras uniformes para o mercado nacional. Embora fique a questão do impacto prático para o consumidor de lá, né? Que vai encontrar produto de fora sem a etiqueta. Pois é. E com essa análise da decisão do Piauí, a gente fecha este primeiro bloco de exame detalhado de julgados do informativo 1099 do STF. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Chegamos ao nosso bloco final de análise do informativo 1099 do STF. Hoje vamos olhar para 3 julgados com repercussões bem importantes, né? Um sobre finanças públicas, o FPE, outro de direito internacional, a denúncia de tratados, e um último mexendo com honorários e dinheiro da educação, o Fundef-Fundeb. E olha, 2 desses, a ADC 39 e o tema 1256, merece um olhar mais, assim, detalhado. Exatamente, são temas que batem direto na porta da administração pública, das relações internacionais. E mostram bem como o Supremo, né, atua em questões delicadas. Federalismo fiscal, separação de poderes, gestão de verba essencial como a da educação, muita coisa em jogo. Vamos lá, então. Começando pela ADI 5069. O que estava em jogo aí com os critérios de rateio do FPE? A Lei Complementar de 2013 mudou as regras, né? Isso. E o STF, bom, ele entendeu que esses novos critérios definidos pela Lei Complementar 143, eles não cumpriam o objetivo constitucional, sabe? O artigo 161 da Constituição exige a promoção do equilíbrio socioeconômico entre os estados. E a lei não fazia isso. Pois é, a Corte entendeu que não, que, na prática, a lei meio que mantinha, de forma disfarçada, um sistema antigo, de coeficientes fixos, um sistema que já tinha sido considerado inconstitucional antes, e a transição proposta era, assim, longa demais. Ah, entendi. Quer dizer, a mudança não era para valer, não atacava a desigualdade como deveria. E aí, como ficou a aplicação da lei? Caiu na hora? Não caiu imediatamente. O STF aplicou a modulação dos efeitos. Ele disse, ok, é inconstitucional, mas para evitar o caos, né, para garantir segurança jurídica, essas regras continuam valendo. Até quando? Até 31 de dezembro de 2025, ou até o Congresso aprovar uma nova lei sobre o assunto. É um recado, né? Um prazo para o Legislativo resolver isso. Entendido. Faz sentido para não parar a máquina. Agora, vamos para a DC 39. Essa tem uma história, hein? A questão era se o presidente pode tirar o Brasil de um tratado internacional sozinho,
Exato. ou se precisaria do Congresso para essa saída valer aqui dentro. O caso específico envolvia a Convenção 158 da OIT, aquela sobre dispensa sem justa causa, né? Que foi denunciada por decreto lá em 96. Isso. E a tese que o STF fixou é realmente um divisor de águas. Ficou definido que sim, a denúncia de um tratado que passou pelo Congresso Nacional precisa de nova aprovação do Congresso para valer internamente. E por quê? Qual o fundamento? É o princípio democrático, a separação de poderes, né? Os freios e contrapesos. Pensa bem, se para entrar no nosso direito o tratado precisou do aval dos representantes do povo, no Congresso? Para sair também precisa. Exatamente. Artigos 49 e 84 da Constituição. Para suprimir a norma, tem que ter a participação popular via Congresso de novo. Perfeito, essa é a regra geral agora. Mas o curioso é que, nesse caso específico da Convenção 158, que originou a tese, o STF falou: bom, essa denúncia de 96, feita sem o Congresso, continua valendo. Não é uma contradição? É uma ótima pergunta. E aí entra a modulação de novo, mas com um detalhe. O reconhecimento de um, digamos, costume institucional. Costume. Como assim? O STF viu que por muito tempo criou-se no Brasil essa prática, sabe? Do presidente denunciar tratado sozinho e meio que todo mundo aceitava isso tacitamente. Então, para preservar a segurança jurídica, a boa-fé de quem agiu baseado nessa prática antiga... Ah, para não mexer no passado. Isso. A Corte decidiu manter válida aquela denúncia específica do decreto de 96. A regra nova que exige o Congresso só vale daqui para frente, a partir da publicação da ata do julgamento. E fizeram um apelo para o Congresso criar logo uma lei para definir esse procedimento direitinho. Nossa, que interessante essa ponderação entre a norma constitucional e a prática que se consolidou, né? Mostra a complexidade. Bom, vamos para o último então. Trema 1256 de repercussão geral, o RE 1.48399. Aqui a discussão era se dava para usar dinheiro do Fundeb, aquele recebido por precatório pelos municípios, para pagar honorários de advogados. Principalmente os juros, né? Correto. E o STF definiu uma tese dupla, bem clara. Primeiro, não pode usar o dinheiro do principal do precatório do Fundeb para pagar honorários contratuais. Por quê? Porque essa verba é o que a gente chama de carimbada. Ela tem destino certo, manutenção e desenvolvimento do ensino. Usar para outra coisa é desvio de finalidade. A jurisprudência é firme nisso. Ok, o principal é intocável para a educação. E a segunda parte da tese? A segunda parte diz que, no entanto, é possível usar o valor que corresponde aos juros de mora desses precatórios para pagar os honorários contratuais. Opa, aqui separa as coisas? Mas por que essa diferença? O dinheiro todo não veio do mesmo processo judicial sobre o Fundef e Fundeb? Veio do mesmo processo. Mas o STF fez uma distinção crucial sobre a natureza jurídica de cada parte. O principal é, como falamos, verba da educação. Ponto. Certo. Já os juros de mora, segundo a própria jurisprudência do STF, eles têm natureza indenizatória. Eles existem para compensar o município pela demora no pagamento daquele direito principal. Ah, entendi. É tipo uma multa pelo atraso do governo em pagar o que devia para a educação. Exatamente. E por terem essa natureza autônoma de indenização pelo atraso, os juros não estariam presos àquela vinculação super estrita do principal. Então esse valor dos juros pode sim ser destacado para pagar os advogados que trabalharam para conseguir o dinheiro. Faz sentido a distinção. Bom, então para fechar, tivemos o STF cobrando mais eficácia nos critérios do FRI para reduzir desigualdade, definindo que para sair de tratado precisa do Congresso, mas respeitando a prática passada, e separando o principal dos juros do Fundeb para fins de pagamento de honorários. Fica muito claro o impacto direto no dia a dia das prefeituras, estados, na relação do Brasil com outros países e na advocacia, né? Sem dúvida. E acho que o pensamento final, talvez, seja sobre como essas decisões mostram essa busca constante do STF pelo equilíbrio, né? Equilíbrio entre executivo e legislativo nos tratados, equilíbrio entre aplicar a regra à risca e garantir a segurança jurídica, como vimos nas modulações, e equilíbrio na hora de interpretar a natureza e o destino do dinheiro público, como no caso do Fundef. É a Constituição viva, sendo aplicada a situações bem complexas e com consequências práticas enormes.
Excelente ponto para a gente refletir. E para quem nos acompanhou até aqui, fica o convite. Se inscrevam aqui no canal Juris 360 Lab, deixem um like se curtiram a análise. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.